Graças te dou, Senhor, porque nos dás a oportunidade de poder estar mais uma vez na tua casa. Oro, Pai, neste dia que a tua palavra possa ser uma bênção e trazer conhecimento e edificação para a nossa vida, para a nossa alma, Senhor, que nos tornemos semelhantes a ti. Oremos ainda, Senhor, que todos quantos vão ouvir a tua palavra, eles possam ter os ouvidos abertos e ungidos, Senhor, e o seu coração receptivo para aceitar a tua palavra de bom grado no nome de Jesus Cristo. Ora ainda, Senhor, que a atenção de cada um seja cativada pelo poder da tua palavra, pela exposição da mesma e pelo teu Espírito Santo, que para ele não há barreiras nem lugares. Senhor, oro que o teu Espírito Santo revele a palavra segundo a necessidade de cada coração, em o nome de Jesus Cristo. E todos quantos ouvirem a tua palavra nesta manhã possam ser edificados e a tua palavra possa trazer graça e vida, saúde, entendimento, conhecimento, libertação e bênção no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, nossa palavra nesta manhã é acerca do bom samaritano. Vou fazer uma pequena introdução e o que caracteriza um ser humano não são os valores materiais, mas sim um coração honesto e bom. Um coração honesto e bom terá sempre que dar bons frutos. Foi isso que Jesus disse na parábola do semeador em Lucas 8,15. São Paulo, numa das suas cartas à igreja de Coríntios, disse: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 da Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E vou pedir uma das nossas irmãs, pode ser a nossa irmã Catarina, por favor, de vir aqui e ler este texto do 25 até ao 37. Então procurem na sua Bíblia, Lucas, capítulo 10, eu vou dar uma ajuda, dizendo o número da página. Lucas capítulo 10, é na página 83 do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ouvir esta leitura do versículo 25 até ao versículo 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Nós temos aqui 3 tipos de personalidades, 3 tipos de caráteres. A primeira pessoa era um sacerdote, foi um sacerdote, é alguém que faz os sacrifícios, realiza os rituais e age como um mediador entre Deus e o homem. Isto significa que ele é responsável por oferecer aquilo para o qual foi divinamente designado por Deus.
para executar os diferentes ritos e cerimónias referentes à adoração a Deus e ser o mediador entre Deus e o homem. O sacerdote foi confrontado com uma situação trágica. Um homem tinha sido assaltado, tinha sido ferido e estava caído no caminho. Embora diretamente o sacerdote não tivesse nas suas funções o prestar auxílio aos feridos, visto que a função dele era fazer sacrifícios, realizar rituais e agir como mediador entre Deus e os homens, ainda assim cabia ao sacerdote conhecer a lei, praticar a lei e ser um exemplo para a sociedade onde estava inserido. A lei dizia, em Lucas 10, 26 e 27, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a falha grave do sacerdote? E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. O sacerdote falhou ao não prestar auxílio ao ferido. Vendo-o, passou de largo. Nota, ao sacerdote não convém que haja assim. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço e na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Onde diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faz parte da lei, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Este texto fazia parte da lei. Jesus referiu isso mesmo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aos sacerdotes, aos doutores, aos apóstolos, aos profetas, aos bispos, aos evangelistas, aos pastores, aos presbíteros e aos diáconos, Deus exige de todos nós que sejamos o exemplo. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Neste texto está encaixado o auxiliar os feridos, no trato e na caridade. Exortação como uma chamada de atenção a todos os titulares de algum cargo eclesiástico destes: doutores, sacerdotes, apóstolos, profetas, bispos, evangelistas, pastores, presbíteros e diáconos. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, para que nenhum de nós, dos sacerdotes, dos doutores, dos apóstolos, dos profetas, dos bispos, dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros e diáconos, falhe, deve cumprir a palavra. Cabia ao sacerdote, como observador da lei, cumprir essa palavra, prestar auxílio àquele ferido, àquele homem que tinha sido maltratado. Cristo é o nosso sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote. Por isso, nós precisamos saber e compreender que, na verdade, Ele não é comparável, nem foi comparável ao sacerdote que aqui é representado neste texto bíblico. Vamos escutar agora uma leitura de um texto que tem a ver com a parte sacerdotal. Cristo, nosso sacerdote. Os sacerdotes de Israel eram apenas sombras do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Algumas passagens nos dão uma compreensão da perfeição encontrada no caráter sacerdotal de Cristo. Cristo, como sacerdote, foi designado e escolhido por Deus. Hebreus 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote,
Mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele foi consagrado com um juramento. Hebreus 7, versículo 20 ao 22. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Malquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ele não tem pecado. Hebreus 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O seu sacerdócio é inalterável. Hebreus 7, 23 e 24. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O seu oferecimento é perfeito e definitivo. Hebreus 9, 25 ao 28. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam pela salvação. Ele intercede continuamente. Hebreus 7, 24 e 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o único mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Imitemos Jesus como sacerdote sem pecado e irrepreensível. Amém. Então nós temos aqui agora a segunda pessoa, o segundo caráter, que é um levita. Nós tivemos a ouvir acerca do sacerdote, das suas funções, do que ele fez, do que não fez, aonde falhou. Agora temos um levita que é a segunda pessoa interveniente neste texto que nós lemos de Lucas. O levita é aquele que executa qualquer serviço ligado ao culto. O levita é simplesmente um servo e não alguém que esteja na igreja para ser alvo da glória humana. Aqueles levitas, designados por Davi para o louvor, eram liderados por Asaf, Ema, e Jedutum, e tinham a tarefa de profetizar com harpas, alaúdes e saltérios. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Nessa época, surgiu a maior parte dos salmos de Israel. Hoje podemos justificar que os levitas eram mesmo profetas. Por meio deles, o Espírito Santo falava à igreja, ao povo. Além disso, eles eram mestres no que realizavam. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7. E nós? O que somos? Se quisermos usar o nome de levitas, precisamos de nos dispormos para o serviço do reino de Deus e para a caminhada em direção a um nível de qualidade excelente no ministério. Aonde falhou o levita? Se alguém deseja servir a Deus na igreja, deve realmente estar preparado para tal cargo. Ao levita que serve, é exigido por Deus o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aos levitas que andam por aí, nas igrejas, é preciso que vocês tenham estas características: ser o exemplo de boas obras, não se corromper com os maus exemplos, ser sincero, primeiro consigo mesmo,
Se for sincero consigo mesmo, vai ser sincero com todos os outros, com o seu próximo. Esteja em que situação estiver, o levita terá que ter estas características. Ser sincero primeiro com ele mesmo e depois, então, ele será sincero com os outros, com o seu próximo. Atos dos Apóstolos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida para preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nunca imite o levita da parábola, o que passou de largo ao ser confrontado com um necessitado. Ainda o levita lhe apetece dizer: como é que eu posso ajudar alguém na minha situação? Eu vou responder-lhe com um provérbio e você, levita, vai saber como ajudar os outros. Quer mesmo saber? Quer mesmo saber? Os ouvintes querem mesmo saber como é que se pode ajudar uma pessoa, estando nós em que situação estivermos? Então eu vou dizer-lhe agora mesmo. Tome nota. Fixe isto no seu subconsciente. É com este provérbio que você vai conseguir ajudar os outros. Esteja em situação que estiver, você que é levita, você que serve a Deus, você que está na casa de Deus para o louvar, para tocar, você que tem uma função no altar de Deus. Ajudando os outros desta forma, com este provérbio. Vale mais quem quer do que quem pode. Agora já toda a gente sabe como ajudar o seu próximo. É dar água a quem tem sede, com aquela caneca que você tem, que já está partida no rebordo, etc, etc. É dar água, é fazer alguma coisa por alguém, mesmo que você esteja limitado. Vale mais quem quer do que quem pode. Vamos para a terceira pessoa que nós encontramos nesta passagem bíblica do bom samaritano de Lucas. Vamos agora falar sobre o bom samaritano. Embora os samaritanos fossem considerados um povo, uma etnia, à parte por causa da sua maneira de ver as Escrituras, visto que para eles só contam os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que diz respeito às leis que Deus deu a Moisés, ainda assim é de notar que eles estavam dispostos a fazer o que pudessem pelo próximo, ao contrário do sacerdote e do levita. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sob a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. O que Jesus nos está a dizer hoje? Claro que tivermos. Vai e faz da mesma maneira. Jesus fez questão de realçar nesta parábola que não importa o cargo eclesiástico que alguém possa ter na instituição religiosa que representa. O cargo não servirá de nada se ele for reprovado pelo próximo, pelo povo. O povo só aprova aquilo que já está gravado nos seus genes, que provém de Deus. O que provém de Deus é bondade, mansidão, misericórdia, compaixão, amor, longanimidade. Estes são alguns dos genes que já estão em nós, provenientes do nosso Deus, do nosso Criador. E é estes genes que Deus aprova. Estas características: a bondade, a mansidão, a misericórdia, a compaixão, o amor, a longanimidade. Quer dizer que este samaritano
tinha o gene de ajudar. Ele foi misericordioso para com este homem. Usou o provérbio que eu falei há pouco. Vale mais quem quer do que quem pode. Tirou da sua bolsa o dinheiro. Pôs este homem numa hospedagem. Atou-lhe as feridas. Tratou-o. Ficou com a responsabilidade de cuidar dele enquanto ele se recuperava. E no seu regresso, ainda pagou as despesas que aquele homem deixou naquela estalagem. Ele usou de bondade para com aquela criatura, ferida, maltratada, que tinha sido assaltada. Usou de misericórdia, porque doeu-se no seu coração. Usou de compaixão, usou de amor e foi longânimo, porque regressou e pagou as despesas. Mostremos ao mundo quanto de samaritanos, de boas obras, nós temos e somos. E quanto há em nós, dos genes que hereditariamente já estão em nós, provenientes do nosso Deus. A todos que me estão a ouvir, bem-aja por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E espero sinceramente que todos nós refletamos sobre o que nós estamos aqui a fazer embaixo neste planeta, nesta terra. E qual o papel que cada um de nós deve ter na sociedade onde está inserido. Mateus capítulo 5, versículo 16, para terminar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esta é mais uma das mensagens do pastor Abel Barros, faz parte da Igreja Viver com Vida. Todos aqueles que quiserem ouvir estas mensagens podem consultar o Facebook em Igreja Viver com Vida, hotmail.com. Eu desejava que todos abrissem a vossa Bíblia agora, em Lucas capítulo 12, e agora vamos ver um texto que fala acerca de ofertas para a casa de Deus. Lucas capítulo 12, na página 86. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós acabamos de ouvir um texto bíblico que fala mais uma vez de uma parábola de um homem insensato. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Este homem tinha uma característica que não era comum na maioria das pessoas. Ele era abastado, era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha condições, era uma pessoa que, na verdade, estava bem na sociedade. Quando há pouco comecei esta mensagem do Bom Samaritano, eu dei uma pequena introdução e disse que o que caracteriza um ser humano não são os valores materiais, mas sim um coração honesto e bom. Segundo aquilo que eu acabei de dizer, aqueles que estão com a Bíblia aberta em Lucas 12, versículo 16, vimos que este homem não tinha um coração honesto nem bom. Porque a sua herdade tinha produzido abundantemente. E ele decidiu fazer algo
que não trazia benefício para o seu semelhante. Nem para os seus familiares sequer, porque a Bíblia nem fala aqui em familiares. Diz que ele arrazoava entre si, falava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E qual foi a decisão dele? Foi pegar nos seus frutos, distribuir pelo povo, pelos pobres, uma parte. Foi pelos seus familiares. Não diz da Bíblia isso. Diz que ele: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Como se as novidades, os bens que ele estava a usufruir, fossem provenientes dele. Na verdade, ele usufruiu do benefício que não veio dele. Foi o Senhor Deus que fez com que a terra prosperasse e lhe desse toda essa riqueza. Então ele tomou posse de uma coisa que nem era dele. Na verdade, hoje, a sociedade toma posse daquilo que nem é deles. O meu salário, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o meu filho. E as pessoas vivem como se as coisas fossem deles. E este homem tinha estas características. E nós, os cristãos, todos quantos me estão a ouvir e que são cristãos e que compreendem a linguagem cristã, podem, nesta manhã ou neste dia, na hora em que vocês estiverem a ouvir a palavra de Deus, verificar que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Porque nós não podemos, de forma alguma, tomar posse dos bens materiais que nos estão emprestados por algum tempo e dizer que eles são pertença nossa. Porque para a sepultura, para onde nós todos vamos, não vamos levar nada disso. Nem os carros, nem o dinheiro. E a título de humor, posso dar uma gracinha, em que alguém tinha esta linguagem. Era uma pessoa notável na sociedade, era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa rica, abastada, a exemplo deste homem, e ele não dava nada a ninguém. Ele não ajudava o seu semelhante, ele não ajudava os familiares que não estavam nas mesmas condições, ele não ajudava ao próximo, e ele dizia que tudo era dele. Um dia ele morreu e a mulher ficou viva. E ele para a própria mulher diz: isto é tudo meu. E só vais herdar essas coisas porque és minha mulher, porque isto é meu. Enquanto isto for vivo, isto é meu. Eu é que mando nisto. Tu usufruís dos benefícios, mas isto é tudo meu. E ele dizia isto para a mulher. E os poucos amigos que ele tinha foram ao funeral dele, juntamente com a sua própria mulher. E a mulher propôs em seu coração, no dia em que ele morresse, diante dos amigos, no ato em que ele estava o caixão a descer à sepultura, à frente de toda a gente, puxar do livro de cheques, a mulher tinha mandado avaliar toda a fortuna do seu marido, as herdades, os animais, os bens materiais, os imóveis, os carros, tudo o que ele tinha. E alguém fez uma avaliação aos bens e a mulher sabia o valor dos bens. E então, para que o homem fosse descansado, porque o homem sempre disse que toda a fortuna era dele, a mulher, à frente de toda a gente que estavam ali no funeral, mandou abrir o caixão e passou um cheque no valor total de toda a herança que ele tinha, de todos aqueles bens, que aquele homem sempre disse que era tudo dele. E então o homem foi sepultado com o valor, com o cheque e com o valor lá dentro. Eu acredito que ele o gozou muito daquele cheque com cobertura. É que nem era um cheque falso. Ele gozou muito daquele cheque, porque tudo era dele. O homem que sempre usou uma linguagem que tudo era dele. E a mulher, no momento da morte dele, não quis que ele partisse sem nada. Passou-lhe o valor total de todos os bens que ele possuía. E o homem foi sepultado com um cheque, com cobertura naquele valor, com o nome dele. Meus amigos,
a todos que me estão a ouvir e os irmãos em Cristo desta igreja e de outras igrejas, nós vamos ter que abolir do nosso vocabulário, da nossa linguagem, a palavra tudo é meu. Tudo é nosso quando Deus é o Senhor. Tudo deixa de ser nosso quando Deus não é o Senhor. Nós somos simplesmente representantes de Deus. O egoísmo deste homem era de tal forma que ele não pensou em ninguém, nem pensou sequer levantar as mãos para o céu e dizer: graças te dou, Senhor, porque fizeste prosperar os meus campos. Nem essa gratidão ele teve para com Deus, o seu Criador, que fez com que o campo prosperasse 100 vezes mais. Ao oposto, ao contrário, ele disse: o que é que eu vou fazer a tantos bens? Vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas olha o conselho do Senhor Criador, daquele que fez prosperar a terra dele. Olha o que Deus lhe disse. Mas Deus lhe disse: louco, tu és um louco. Tu não sabes o que dizes. Tu não conheces quem és. Tu não reconheces a proveniência desses bens, de onde ele vem. Esta noite vais partir. Esta noite vão pedir a tua alma. E o que tens? O que guardaste? Para quem será? Assim, disse Deus, para que ficasse escrito para sempre. Até aos dias de hoje, na minha Bíblia está escrito no versículo 21. Assim, creio que na Bíblia de todos vós, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quer dizer que Deus deu-nos riquezas, mas se nós não formos ricos para com Ele, também não vamos usufruir das riquezas que Deus nos deu. Este homem, a exemplo desta parábola e do anterior exemplo que eu dei, ambos partiram para a eternidade e não levaram nada. E se nós queremos realmente viver felizes, ter todas as necessidades supridas, nós temos que ser ricos para com Deus. Nós não podemos ser egoístas. Não podemos pensar, ter um pensamento como estes homens tinham. Só pensar em nós. E tornamos a usar o provérbio do povo: vale mais quem quer do que quem pode. Porque há pessoas que não têm condições financeiras abastadas, mas elas ajudam a sociedade. Os ricos dizem: está na hora de recolher bens. Os ricos dizem: está na hora de ir fazer mais uma campanha para ajudar os pobres, para ajudar os carenciados. Vamos recolher mais uma campanha. Vamos fazer mais uma campanha. Vamos recolher mais donativos. Os ricos dizem isso. Os ricos põem a casa aberta para que os pobres vão lá recolher aos outros pobres esses bens. E esses ricos pouco contribuem. Sabe o que os ricos fazem? Esses ricos abrem as suas instalações para que o pobre compre nas suas instalações. E esse pobre supra a necessidade dos pobres. E o provérbio aplica-se aqui mais uma vez. Vale mais quem quer do que quem pode. Porque os ricos, os tais ricos dos supermercados, dos hipermercados, das grandes empresas, põem as suas instalações à disposição para que a campanha seja feita, para que sejam comprados os produtos lá, para que os pobres ajudem os pobres. E Jesus está-nos a dizer esta manhã para que nós não usemos nem copiemos estes princípios errados que não são bíblicos, nem que provêm de Deus. Diz a Bíblia que nós devemos ser ricos para com Deus. Há os anos que sou cristão, há mais de 30 anos, e praticante da palavra de Deus, já dei, literalmente, milhares e milhares de euros para o reino de Deus. E posso dizer aqui abertamente, aos que estão presentes e a todos aqueles que me vão ouvir, que essas dádivas nunca me fizeram falta alguma. Antes, pelo contrário, trouxeram-me mais valias financeiras.
e puseram em funcionamento uma lei de Deus, que é a lei seguinte: Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Estas dádivas que nós trazemos para o reino de Deus, elas não são uma bênção só para o reino de Deus. Elas constituem um benefício para nós. Estas bênçãos põem em funcionamento uma lei, que é a lei de dar e receber. Quando nós damos, ser-nos-á dado. O que nós semearmos, vamos colher. E, sobretudo, esta lei, quando nós damos para a casa de Deus, quando nós trazemos os nossos dízimos, 10% de tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós temos, proveniente dos nossos negócios, proveniente do trabalho extra, proveniente de um subsídio que nós recebemos, proveniente de uma pensão, proveniente, seja a fonte de onde for. Esses 10% devem ser separados e postos na casa do Senhor. Quando nós agimos com um coração sincero, justo, íntegro, diante de Deus, o Criador, que nos deu tempo, nos deu vida, nos deu força para podermos conquistar essas finanças, quando nós pomos de parte esse dinheiro e o trazemos para a casa de Deus, para o reino de Deus, quando nós estamos disponíveis para dar as nossas ofertas regularmente na casa de Deus, para que nada falte na casa do Senhor, quando nós mensalmente semeamos uma oferta extra na casa do Senhor, para que haja abundância, para que possamos ajudar outros, para que possamos investir no reino de Deus, quando nós fazemos isso, nós pomos uma lei em funcionamento. E essa lei é a nosso favor. Nós vamos colher boa medida, recalcada e sacudida. Além disso, a palavra de Deus diz em Malaquias 3:11, que quando nós damos para a casa de Deus, quando nós damos para o reino de Deus, quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, que nós estamos a quebrar todas as maldições. Abram lá em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Página 916 do Antigo Testamento. A todos vocês que estão a ouvir, aqueles que estão presentes, Malaquias 3, capítulo 3, versículo 11. Página 916 do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vida do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai repreender o devorador. No versículo 9, diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Ora bem, quando nós não trazemos os dízimos à casa do Senhor, nós estamos a atrair maldições para nós. Toda a sorte de maldições. Toda a sorte. Pode ser maldições na família, o casal não se entende, os filhos não se entendem com os pais. Pode ser maldições no trabalho, o trabalho nunca é certo, não prospera, o dinheiro não vinga. Pode ser maldições no sítio onde estamos inseridos, os vizinhos não gostam de nós. Pode ser maldições na área da saúde, a pessoa tem problemas graves de saúde e passa o tempo em hospitais, em médicos, quando não é uma coisa é outra. Pode ser maldições espirituais, a pessoa não consegue dormir de noite, sonha com coisas esquisitas, grita de noite, passa o tempo que devia estar a dormir descansadamente, ele passa o tempo em aflição, o seu coração a bater além do normal, e a pessoa vive infeliz por causa desta maldição que está sobre a pessoa quando ela não pratica a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós quebramos esta maldição. Quer dizer, quebramos este tipo de maldições. Então, neste dia, quando é dia de nós virmos para a casa do Senhor, quando é dia de nós ouvirmos a palavra de Deus, como é o caso agora, neste momento, e você que está onde estiver, e que está a ouvir a palavra de Deus, saiba que se você fizer a palavra de Deus, Deus dá-lhe o direito de o provar. Prova-me
E verás se eu não abro as janelas do céu e não derramo sobre ti uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. O diabo, nosso inimigo, está à espera todas as vezes que você vem à casa de Deus, que você falhe, que você tenha uma destas falhas. Não dê ofertas, não traga ofertas especiais quando é dia de o fazer e não traga o seu dízimo quando é a altura de o trazer. O diabo está exatamente à espera deste momento oportuno para que você falhe, para ele poder trazer a maldição que ele tem destinada para si. Verdade absoluta. Quando nós falhamos numa destas áreas, o diabo já está mesmo preparado. Deixa ver se ele este mês vai praticar a palavra de Deus. Deixa ver se ele está na casa de Deus e ele ouve a palavra de Deus e a faz. E o diabo está à espera exatamente que a pessoa falhe numa destas áreas para trazer uma maldição. E a maldição é consequentemente negativa. Ela traz prejuízos financeiros. Ela traz prejuízos na vida das pessoas, nas finanças. Por isso, qual é o conselho de Deus para nós? É que nós sejamos praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, e que não temos motivo nenhum para não dar. Torno a falar no provérbio, é a terceira vez. Vale mais quem quer do que quem pode. Se nós quisermos, nós podemos. Nunca temos argumentos, nunca vamos inventar coisas para justificar a nossa falha. Sabe que quem falha, essa pessoa tenta sempre arranjar uma justificação. Mas se a pessoa é honesta, ela vai admitir e não arranja justificações. Então, nesta manhã, nós não vamos arranjar justificações. Creio que todos nós somos fiéis e aqueles que vão ouvir a palavra de Deus também certamente serão fiéis ou irão ser. E todos nós vamos praticar a palavra de Deus, para que o diabo não possa ter uma oportunidade de nos trazer uma maldição à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. E nós possamos viver uma vida feliz, calma, tranquila, uma vida em paz, uma vida em segurança, uma vida de um cristão verdadeiro, uma vida de um cristão realizado, uma vida de um cristão alegre, uma vida de alguém que pode dizer verdadeiramente, eu sou feliz. Não é fácil nós cantarmos e dizer eu sou feliz, eu sou feliz. É fácil cantar eu sou feliz quando nós somos mesmo felizes. Então, neste dia, nós vamos trazer as nossas ofertas à casa de Deus, vamos trazer os nossos dízimos à casa de Deus e vamos fazê-lo, porque sabemos que estamos a quebrar as maldições e estamos a impedir o diabo de nos trazer maldição na área em que ele estava preparado para o fazer. Vamos ouvir um cântico e ao mesmo tempo nós vamos trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos à casa de Deus neste dia, para abençoar a obra de Deus, para abençoarmos a nós, para que nada nos falte, para que possamos ser felizes. Preparemos então agora as nossas ofertas. Você que me está a ouvir também pode preparar a sua oferta. Se vai a uma igreja, semeie na igreja onde você vai. E se não vai a uma igreja, procure ajudar alguém, uma instituição, alguém. Com esse dinheiro pode ser uma bênção para alguém. Ajuda alguém. Porque dessa forma você está a fazer com que você próprio seja abençoado. Não fique inativo. Você pode e é capaz. Para si não há limitações se você quiser. Abençoe, ajude. Seja um canal de bênção para que Deus tenha sempre as bênçãos dos céus diretas a si. Vamos então trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos e vamos semear na casa de Deus nesta manhã. Trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei ofertas em adoração, trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor.
Então nós vamos agora agradecer a Deus. Eu vou dirigir-me a Deus em meu nome, em nome da igreja, também em nome de todos aqueles que neste dia praticaram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus e a praticaram. Vou declarar bênção sobre si, bênção sobre o seu lar, bênção sobre a sua casa, bênção sobre o seu emprego, bênção. Há um cântico que nós costumamos cantar aqui na igreja, na congregação, que é bênção sobre bênção, vivendo cada dia do Senhor e tê-lo a cada dia do Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, trago diante de Ti agora todos aqueles que neste dia ouviram a Tua palavra, deram crédito à Tua palavra, a praticaram, e aqueles que ainda têm a oportunidade de o fazer, o vão fazer, já determinaram no seu coração fazer, Senhor. Oro, Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, e invoco a Tua palavra onde está escrito, Jeremias 1:12, Tu velas sobre ela para a fazer cumprir, que esta palavra de Deus se cumpra na vida de todos os praticantes da mesma, de todos aqueles que semearam, que as janelas do céu sejam abertas. Oro, Senhor, que haja bênção em lugar de maldição. Oro, Senhor, que todas as cadeias satânicas sejam quebradas no nome de Jesus Cristo. Em relação à família, haja entendimento nos lares, entre os cônjuges, entre os familiares, entre os filhos. Haja entendimento entre os vizinhos, haja entendimento entre a sociedade, entre os colegas de trabalho, na empresa. Senhor, ora ainda, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a casa de cada um. Ora, Deus, que as mãos de cada um sejam abençoadas, que o seu trabalho prospere, Senhor, que dês graça e sabedoria diante dos homens a todos aqueles que necessitarem ao executarem todas as tarefas, para que possam ser bem-sucedidos, possam ter louvor da sociedade, possam ter louvor das autoridades que estão acima. Senhor, oro que a Tua bênção seja extensível a todo o Teu povo que ouvir esta mensagem, que nenhum deles deixe de ser abençoado, que todos possam prosperar abundantemente e lembrar-se que tudo é Teu, da Tua mão vem, à semelhança do que fez o Teu servo Davi, que tudo vinha de Ti e para a Tua mão voltava. Por isso foi rico, por isso foi abastado, por isso foi um servo abençoado segundo o Teu coração. Pai, oro que cada um de nós neste dia possa ser abençoado abundantemente, onde quer que esteja, o trabalho que vier a fazer, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Declaro que todos estão abençoados pelo poder da palavra de Deus, por causa da minha oração, em o nome de Jesus. E que nenhuma maldição daquelas que o diabo estava a preparar, ela vai funcionar, porque nós impedimos Satanás de ele ter essa grande oportunidade ao praticarmos a palavra do Senhor. Agora quero dirigir-me a todos aqueles que estão ainda a ouvir-me e quero fazer um convite à salvação. Diz a palavra de Deus que Jesus veio para salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Ainda diz a Bíblia que não há um justo nem sequer. Diz ainda a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz ainda a palavra do Senhor que basta crer, somente crer. Quem crer em mim será salvo. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém podia chegar ao Pai a não ser por Ele. Neste dia é a altura de nós nos reconciliarmos com Deus. É a altura de nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. É a altura de nós fazermos uma decisão importante na nossa vida, uma decisão espiritual que vai influenciar a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida na sociedade, a nossa vida na família. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de uma família, a família de Cristo, e passamos a fazer parte de uma herança dos cristãos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Por consequência, todas as bênçãos que Deus tem, Ele vai enviar até nós, porque somos herdeiros dessas bênçãos. Então, neste dia,
eu desejo ardentemente do meu coração e com sinceridade, procuro que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. E desta forma vou guiá-lo numa oração em que você vai dizer a Jesus Cristo que reconhece quem é, que quer decididamente entregar a sua vida a Ele, que quer servi-lo, que quer fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, que reconhece o seu sacrifício por si. E quando você fizer esta oração, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vai entrar dentro de si, fará morada em si, modificará a sua alma, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. Haverá uma mudança de sentimentos e de atitude dentro de si quando você confessar o seu pecado a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele. Faça esta oração comigo agora mesmo. Resolva nesta manhã dizer não ao diabo e dizer sim a Jesus Cristo. Resolva nesta manhã dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Renuncie os favores de Satanás e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E então você passará a fazer parte desta grande família, a família cristã. Então faça esta oração comigo agora mesmo. Eu vou falar pausadamente para que você tenha tempo aí onde está de repetir as palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que nem sempre fui justo, reconheço que já falhei, reconheço que já pequei, reconheço que Tu és o Filho de Deus, o enviado que vieste para pagar com o Teu sangue o preço que eu deveria pagar por causa dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas injustiças. Senhor Jesus, neste dia eu reconheço que eu não sou justo. Por consequência, eu preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso da Tua misericórdia. E resolvi neste dia aceitar esse perdão que vem de Ti gratuitamente. Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as coisas que eu falei e constituíram pecado diante de Ti. Me arrependo de todas as coisas que eu fiz e que foram graves, foram pecado diante de Ti e aos olhos de Deus e aos olhos da palavra de Deus. Também me arrependo de todos os lugares onde eu fui, as pessoas que eu consultei, que falaram do ocultismo. Senhor, eu me desligo agora, em nome de Jesus Cristo, e quebro todos esses pactos que eu fiz com o oculto. Senhor, perdoa-me essas falhas. Eu estou arrependido e prometo não mais tornar a fazer o mesmo. Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida e te recebo no meu coração, no meu íntimo, como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé, Senhor Jesus, eu te recebo agora mesmo no meu coração. Aceito agora a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Aceito a vida que deste por mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Aceito a cura de todas as minhas enfermidades. Aceito a libertação total do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Agora, Senhor Jesus, eu me considero um filho de Deus. Me considero um filho adotivo por causa da minha decisão. Senhor Jesus, aceita-me tal qual eu sou. Modifica o meu íntimo. Transforma a minha vida. Transforma a minha família. Guia-me, Senhor Jesus. Não me desampares. Amém e amém. Agora que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, proponho que você ouça regularmente todas as mensagens que são gravadas, são enviadas, são postas no site
no Facebook da nossa igreja, Igreja Viver com Vida, hotmail.com. Ou então você pode até ir ao meu Facebook e ver, lá também tem as mensagens. Você pode fazer muitas coisas para servir a Deus. Se não tem uma igreja perto de si, uma igreja onde você se sinta realizado, então vá ouvindo estas palavras de Deus. Ouça as mensagens que estão também no YouTube. Pode colocar igreja ou pode colocar Viver com Vida e vai encontrar logo as mensagens no YouTube. Esta mesma mensagem vai estar lá brevemente. Ouça as mensagens várias vezes por semana, para que o seu coração ganhe fé, para que você esteja sintonizado com Deus. E à medida em que você for crescendo espiritualmente, a sua vida vai sendo modificada. Você vai sentir uma vida transformada pelo poder de Deus. E você vai ser um canal de bênção para todos. Desejo a todos um dia feliz e abençoado, no nome de Jesus Cristo. Ouça agora este cântico. Este cântico pode abençoar ainda o seu coração antes de nós terminarmos. Estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que Ele já fez por ti, só precisas aceitar. Jesus.